econômica, ok? Próximo tópico aí, trade-offs, a fronteira de possibilidades de produção. Então, primeiro modelo clássico, veja, num livro de introdução à economia, já no segundo capítulo, porque é um modelo que qualquer economista tem que saber que existe, ok? Então, vamos lá. O filme Náufrago, com Tom Hanks, é uma versão atualizada do clássico de Robin Crusoe, o herói do romance de Daniel Defoe do século XVIII. Tom Hanks desempenha o papel de único sobrevivente de um desastre de avião que caiu em uma ilha remota. Como na história original de Robinson Crusoe, o personagem desempenhado por Hanks tem recursos limitados, ou seja, os recursos naturais da ilha, alguns itens que conseguiu resgatar do avião e, é claro, o seu próprio tempo e esforço. Então, claro que naquela situação o indivíduo, né, mesmo que retratado aí por um personagem de um filme, revela, portanto, que os recursos ali eles são limitados, ou seja, ele não tem uma infinidade de recursos à sua disposição e nem recursos ilimitados. Tendo apenas esses recursos, ele tem de sobreviver. De fato, ele se tornou uma economia de um homem só. Então, enfim, ele tem que gerenciar esses recursos sozinhos. O primeiro princípio da economia que introduzimos no capítulo 1 é que os recursos são escassos. Então, se lembra lá que uma das primeiras questões tratadas no capítulo 1 aqui do livro dos autores é o fato de que, portanto, você tem a ideia de que os recursos eles são escassos. Os recursos eles não são limitados. Essa é uma pré-condição que as economias elas têm que lidar. O fato de que não há recursos, tanto naturais como recursos, digamos assim, fabricados pelo humano, infinitos. E que, por isso, qualquer economia que tenha uma só pessoa ou milhões, enfrenta os chamados trade-offs. Lembrando lá que a tradução para trade-off, como eu já falei anteriormente, significa dilemas. Então, qualquer economia que tenha uma só pessoa ou milhões enfrenta dilemas, enfrenta o dilema da escolha. Tem que escolher o que fazer, qual a melhor opção dos recursos. Por exemplo, se um náufrago dedica recursos a pescar, ele não pode usar os mesmos recursos para catar coco. Para examinar os chamados trade-offs, com que se defronta toda a economia, os economistas, portanto, muitas vezes usam um chamado modelo conhecido como fronteira das possibilidades de produção. Então, este modelo, fronteiras de possibilidade de produção, vai te dizer como, nesta economia, portanto, os economistas utilizam esse modelo para mostrar como os recursos eles são alocados de maneira a escolher mais de um bem, menos de um bem, ou um equilíbrio entre vários bens numa determinada economia. E a ideia por trás desse modelo é melhorar justamente a compreensão dos trade-offs ao considerar uma economia simplificada, e aí lembre dos modelos. Um modelo, portanto, é uma representação simplificada da realidade. Então, os modelos de fronteira de possibilidade de produção vão representar, portanto, o desafio de alocação dos recursos escassos, mas nesse caso, levando em consideração o uso de apenas dois bens. Então, essa simplificação vai nos permitir mostrar o trade-off mediante um gráfico. Então, o trade-off ele é muito bem representado pelo modelo das fronteiras das possibilidades de produção, que é um modelo simplificado que vai mostrar como uma economia aloca seus recursos em apenas dois bens. Mais uma vez, é apenas uma representação da realidade. Essa simplificação nos permite mostrar, portanto, o trade-off mediante um gráfico. A figura 2.1, que nós veremos aqui embaixo, mostra, portanto, uma fronteira de possibilidade de produção hipotética para Tom, um náufrago sozinho em uma ilha que precisa fazer um bom trade-off entre a produção de peixes e a produção de coco. A fronteira, ou seja, a curva no gráfico, mostra a quantidade máxima de peixes que Tom pode pescar durante a semana,
dada a quantidade de coco que ele coleta e vice-versa. Portanto, este modelo reflete a decisão da economia, neste caso aqui, numa economia de uma só pessoa, quanto de tempo ou de recurso ele vai alocar para peixes ou quanto ele vai alocar para coco. Então, o que ele quer mais? Ou ele vai querer um equilíbrio entre os dois. Ou seja, responde a questão da forma, qual é o máximo de peixe que Tom consegue pescar, se ele também cata 20 ou 25 ou 30 cocos. Então, vai ser a decisão de quantos de recurso vai alocar para uma coisa ou outra. Ou só vai coletar o tempo todo peixe, ou vai coletar o tempo todo coco. Então, essa decisão precisa ser tomada, levando em consideração que não há recursos para coletar o máximo de peixe e o máximo de coco. Logo, explicaremos o formato abaloado da curva na figura 2.1, depois de ver como interpretar a fronteira das possibilidades de produção. Há uma distinção crucial entre pontos dentro da curva ou pontos sobre a curva. Então, essa é uma primeira diferença que você não pode esquecer quando você estiver, portanto, diante de um modelo da fronteira das possibilidades de produção. Então, você tem os pontos que estão dentro da curva ou abaixo da curva e os pontos que estão sobre a curva, que é a área sombreada, e tem os pontos que estão fora da curva. Mas os fora da curva é um outro caso. Se o ponto de produção, portanto, está dentro ou na fronteira, como o ponto C, em que Tom pesca 20 peixes e cata 20 cocos, ele é um ponto possível. A fronteira diz que se Tom pesca 20 peixes, ele consegue também catar um máximo de 25 cocos, de modo que certamente ele pode catar 20. Por outro lado, o ponto de produção que está fora da fronteira, tal como o ponto de produção hipotético D, na figura, onde Tom pesca 40 peixes e cata 30 cocos, ele não é factível. Daqui a pouco a gente vê aqui no gráfico que vai ficar mais claro. Então, neste caso, Tom poderia pescar 40 peixes e não catar nenhum coco, ou então ele poderia catar 30 cocos e não pescar nenhum peixe, mas ele não pode fazer ambas as coisas, e aí depois, mais à frente, a gente dá uma olhada sobre isso. Então, vamos voltar aqui no gráfico. Então, na figura 2.1, o que nós temos? Nós temos, então, a fronteira das possibilidades de produção. Então, o primeiro modelo econômico que a gente está vendo aqui no livro no livro do Mankiw e no livro do Wells. Veja só, o que a gente tem que destacar aqui. Então, essa aqui, mais uma vez, é o que eu falei com vocês, é o plano cartesiano, né, da matemática. Portanto, tem dois eixos, né? Então, aqui você tem a quantidade de cocos e aqui você tem a quantidade de peixes. Então, a fronteira das possibilidades de produção ilustra os trade-offs em que se defronta uma economia que produz dois bens. Mais uma vez, uma simplificação da realidade. Então, você tem aqui um modelo que vai mostrar como a economia se defronta com o desafio de alocar recursos estados, com um dilema, com um trade-off, de alocar recursos para coletar cocos ou os recursos para coletar peixes ou pescar peixes. Então, mostra, portanto, a quantidade máxima de um bem que pode ser produzida, dada a quantidade produzida de outro bem. Então, por exemplo, se nessa economia você pode optar só por coco, você vai aqui, portanto, coletar 30 cocos e vai coletar 0 peixes. Ou você pode coletar 40 peixes e 0 coco. Então, isso aqui seria os extremos das escolhas. Então, nesta economia a gente só vai escolher produzir coco, ou nessa economia a gente vai escolher só produzir peixes. Então, lembrando, qualquer ponto, portanto, na curva e dentro da curva são os pontos considerados factíveis. E pontos fora da curva, ou neste caso acima da curva, são considerados pontos não factíveis. Então, este ponto D aqui, ele é um ponto que não pode ser realizado. Ou seja, esta economia não tem recursos suficientes para coletar 40 quantidades de peixes e 30 quantidades de cocos. Aqui, portanto, o número máximo de cocos que Tom pode colher
depende, portanto, do número de peixes que ele pesca e vice-versa. Lembrando que neste caso aqui, por exemplo, só para ficar claro, aqui você só tem um trabalhador. E esse trabalhador tem um tempo escasso. Então, se ele gastar, digamos, 24 horas do seu dia coletando peixe, só peixe, ele não tem tempo para coletar coco. Então, ou ele mescla ao longo do dia algumas horas para coletar coco e algumas horas para coletar peixe, ou então para que ele possa, portanto, fazer uma escolha entre duas quantidades de dois produtos. Sua produção de fato possível é representada na área dentro ou sobre a curva. E aí aqui há uma diferença. Então, todos os pontos que estão em cima da curva, ou que estão abaixo da curva, portanto dentro da curva, são pontos factíveis. Os pontos que estão na curva, no caso aqui o ponto A e o ponto B, são, portanto, pontos factíveis e eficientes. Então, a produção no ponto C é factível, mas não é eficiente. Então, e os pontos A e B são factíveis e eficientes. Portanto, voltando. Então, o ponto A e o ponto B, portanto, todos os pontos em cima da curva da fronteira das possibilidades de produção, PPF, fronteira das possibilidades de produção, neste caso, neste exemplo, o ponto A e o ponto B, portanto, qualquer ponto em cima da curva são pontos factíveis e eficientes. Qualquer ponto abaixo desta curva, como é o caso do ponto C, poderíamos ter aqui um ponto E aqui, poderíamos ter um ponto F aqui, um ponto G aqui. Então, qualquer ponto abaixo da curva são pontos que é possível, mas são pontos ineficientes. Então, ocorre, mas são pontos factíveis, mas eles são ineficientes, eles não são eficientes, porque a economia ou porque esse trabalhador tem mais recursos para produzir e ele não produz, portanto é ineficiente. Seria mais ou menos o caso aí do Tom, que ele prefere trabalhar só de manhã e de tarde ele descansa, portanto ele teria mais horas de trabalho à luz do dia, mas ele não faz, portanto ele escolhe colher uma quantidade menor de peixes e de coco, ele poderia colher mais, mas ele se torna, portanto, ineficiente. Se ele vem para o ponto A ou para o ponto B, estamos falando, portanto, de pontos em que há eficiência. E o ponto D, ele não é possível com os recursos disponíveis nesta economia, no caso aí, neste hipotético exemplo de um náufrago, né, de um cara sozinho numa ilha, revela, portanto, o fato de que é mais simples de se entender. Mas isso ocorre na economia. Então agora imagine uma economia com milhares de produtos para serem produzidos, com milhões de trabalhadores disponíveis, com milhares de recursos disponíveis, mas os recursos são escassos e, portanto, eles precisam ser selecionados. Porque se eu abro uma fábrica de comida, não dá para abrir uma fábrica de armamentos. Se eu abro uma fábrica de roupas, não dá para abrir uma fábrica de comidas. Então, aqueles recursos que são usados para uma coisa ou para outra, eles, portanto, passam a ser recursos em que a sua energia econômica está dedicada a uma determinada produção, ok? Então, fica claro aí. Então, veja, na figura 2.1, a fronteira das possibilidades de produção intercepta o eixo horizontal em 40 peixes. Então, veja, isso significa que se Tom dedicasse todos os seus recursos a pescar, ele pescaria 40 peixes por semana, mas não teria sobra de recursos nem tempo de trabalho para escolher coco. Então, esse aqui seria um caso extremo. Então, voltando aqui, então seria o caso dele escolher ficar aqui no ponto em que ele produz a máxima quantidade de peixes, mas ele não tem tempo mais para cocos. Então, seria o extremo. E já a fronteira das possibilidades de produção intercepta o eixo vertical em 30 cocos. Isso significa, portanto, que se Tom dedicasse todos os seus recursos a catar coco, ele poderia obter 30 cocos por semana, mas não lhe sobrariam recursos para pescar. Então, seria agora o outro extremo. Então, essa situação de extremo revela, portanto, os limites
dos recursos produtivos, dos recursos econômicos. E, portanto, numa economia, sempre acontece de maneira razoável um equilíbrio entre as escolhas. Então, se divide os recursos para que você possa, portanto, ter, digamos assim, uma mescla de produção e uma variedade de produtos disponíveis nesta economia, ok? Então, isso é importante levar em consideração. A figura mostra também trade-offs não tão extremos, que foram os vários pontos que a gente viu. Então, veja, por exemplo, se Tom decide pescar 20 peixes, então ele usa metade dos recursos dele para coletar peixes, né? Lembrando que 20 é a metade de 40 aqui, então 40 seria usando todos os recursos para coletar peixe, 20 seria metade. Ele poderia colher 25 cocos, então sobraria ainda tempo, recursos, para que ele possa coletar cocos. Essa escolha de produção é ilustrada, portanto, pelo ponto A. Mas se Tom decide pescar 30 peixes, ele pode catar no máximo 20 cocos, como mostra o ponto B. Então veja, a economia vai escolher o que de fato ela pode produzir e que espécie de combinação ela pode fazer. Então pode produzir mais de um bem e menos de outro bem, mas aí lembrando que essa escolha sempre é da sociedade. Nesse caso aqui simplificado, veja que é a escolha de um indivíduo, de Tom. Agora imagine, por exemplo, uma tribo indígena, né? Onde você tem que escolher aquilo que se torna, portanto, prioridade do ponto de vista de produção ou de escolhas diante lá dos recursos da mão de obra disponível. Então, isso possibilita que, portanto, essa economia faça escolha dentro desses recursos. E por isso que esse modelo da curva de possibilidade de produção é um modelo muito claro, no sentido de que esse modelo ele revela o que a economia real de como a economia real funciona, e claro que a economia real é muito mais complexa, muito mais desafiadora compreender isso do que simplesmente pelo modelo. Pensar em termos da fronteira das possibilidades de produção simplifica, portanto, as complexidades da realidade. Então, essa é a ideia do modelo. Então, pensar em termos da fronteira de possibilidade de produção, lá como a figura lá 2.1 que a gente viu anteriormente, simplifica as complexidades da realidade. A economia do mundo real produz milhões de bens diferentes. Até um náufrago numa ilha produziria mais que 2 itens diferentes. Por exemplo, necessitaria de roupa e moradia, além de comida e etc. Mas nesse modelo, imaginamos uma economia que produz somente 2 bens, considera o resto ceteris paribus, né? Considera as demais variáveis constantes, né? Os demais fatores constantes, e leva em consideração apenas 2 bens, para justamente deixar claro o núcleo de análise que se quer a partir desse modelo. Qual é o núcleo? Falar, olha, a economia precisa fazer escolhas entre os vários produtos que produz, sejam ele 2, 3, 4, 5 ou 10, você precisa fazer escolhas porque os recursos são limitados e não dá para produzir tudo. Quando simplificamos a realidade, contudo, a fronteira das possibilidades de produção ela nos ajuda a compreender alguns aspectos da economia real melhor do que compreenderíamos sem o modelo. Então, claro que o modelo nos ajuda a deixar mais claro ainda esses conceitos ligados à economia, dado que você simplifica, compreende e depois pode fazer, digamos assim, reflexões mentais sobre como isso é desafiador na realidade concreta. Antes de mais nada, a fronteira das possibilidades de produção é uma boa maneira de mostrar, portanto, o conceito econômico geral da eficiência. Então, a fronteira de possibilidades de produção, ela também mostra também é uma boa maneira de mostrar o conceito econômico geral da chamada eficiência. Recordem do capítulo 1, se não se lembra, volta lá, que uma economia é eficiente quando não há oportunidades perdidas. Não há maneira de melhorar a situação de alguém sem piorar a situação de outrem. Um elemento-chave da eficiência é que não há oportunidades desperdiçadas na produção. Então, não há uma maneira de produzir mais de um bem sem produzir menos de outro. Então, quando você tem que fazer a escolha, ou quando você tem que lidar com este determinado trade-off que a gente viu na curva de possibilidade de produção, então,
para mim produzir mais, coletar mais peixes, eu preciso coletar menos coco, significa que ela atingiu eficiência. Por quê? Vamos voltar aqui no gráfico. Porque se eu estou num ponto dentro de C, dentro da curva como ponto C, significa que eu ainda posso produzir ou posso coletar mais coco e posso coletar mais peixe dentro das minhas possibilidades. Por quê? Porque eu estou com ineficiência. Né? Ou seja, esses pontos dentro da curva são recursos ineficientes. Qual é uma outra expressão que você pode encontrar em outros livros de economia? Então, quando eu estou num ponto factível, mas ineficiente, significa, portanto, que eu tenho os chamados recursos ociosos. E aí, com recursos ociosos, significa que eu posso expandir a produção sem ter que tomar decisões em torno de dilema. Por isso que em muitos casos, por exemplo, quando você tem economias que saem de crises, elas retomam a sua capacidade produtiva mais rápida e sem nenhum problema, sem nenhum dilema, sem ter que, para melhorar algo, piorar outro, porque justamente elas estão com capacidade ociosa. Então, se eu tenho uma fábrica que 30% da máquina não está sendo utilizada e a economia melhora, consequentemente eu posso produzir 10% a mais, né, do que eu produzia anteriormente, sem precisar demandar novas máquinas, novos trabalhadores. Eu posso, portanto, utilizar os recursos que estão disponíveis na sociedade sem criar esse dilema. Então, essa é outra coisa importante que a curva de possibilidade de produção deixa clara. Então, é um modelo que te dá a capacidade de fazer esse experimento mental, essa reflexão econômica do ponto de vista de que se eu não tenho recursos ociosos, se torna aí o trade-off, o dilema, sobretudo no curto prazo, de você ter que fazer escolhas. Quando eu tenho recursos ociosos, ou como, por exemplo, eu sou um trabalhador que só trabalho 4 horas por dia, significa que se a economia melhorar, não precisam ter novos trabalhadores. Eu posso agora trabalhar 8 horas. Por quê? Porque no momento anterior eu sou um trabalhador ocioso. Então, isso lhe dá condições, portanto, de expandir a produção em todos os sentidos. Mas lembrando, a expansão de produção sem o dilema, sem o trade-off, só acontece de maneira fácil e tranquila se você tiver recursos ociosos. Enquanto o Tom está na fronteira de possibilidade de produção, portanto, a sua produção é eficiente. Então, no ponto A, os 25 cocos que ele colhe são o número máximo que pode obter, dado que decidiu pescar 20 peixes. No ponto B, os 20 cocos que ele colhe são o máximo que pode obter, dada a sua escolha de pescar 30 peixes e assim por diante. Então, para que ele possa pescar mais peixe ou colher mais coco, ele precisa abrir mão de outro, resultando, portanto, na eficiência dessa economia. Mas suponha que, por algumas razões, Tom esteja no ponto C, em que ele vai produzir ou vai pescar 20 peixes e vai colher 20 cocos. Nesse caso, esta economia de uma só pessoa seria sem dúvida ineficiente, pois poderia estar produzindo mais de ambos os recursos. Então tem recursos sobrando. Nesse caso, a economia é ineficiente. A fronteira das possibilidades de produção é útil também para lembrar o ponto fundamental de que o verdadeiro custo de qualquer bem não é apenas a quantidade de dinheiro que ele custa quando compramos, mas sim tudo mais, além do dinheiro, que tem de ser sacrificado a fim de obter esse bem, ou seja, o chamado custo de oportunidade. E aí, na curva de possibilidade de produção, você tem esse outro conceito, que é um conceito clássico de economia, que é o chamado custo de oportunidade. Então, veja, o verdadeiro custo, então, quando eu abro mão de cocos para coletar peixes, isso aí tem um custo, que é o custo de ter que sacrificar um determinado bem para coletar outro bem, que é o chamado custo de oportunidade. Como é que fica então no exemplo? Então veja, se Tom pescasse 30 peixes em vez de 20, ele só poderia colher 20 cocos em vez de 25. Então, eu abro mão de peixes e abro mão de cocos para coletar mais peixes. Eu abro mão de cocos para coletar mais peixes. Então, eu deixo de coletar 20 e vou coletar 30. E abro mão de 25 cocos para coletar 20.
Portanto, o custo de oportunidade desses 10 peixes extras são 5 cocos não colhidos. Então, o custo de oportunidade é aquilo que eu tenho que abrir mão para fazer outra coisa. Então, se eu coleto 10 peixes a mais, eu abro mão de 5 cocos. Então, qual é o meu custo? 5 cocos não colhidos. E se 10 peixes extras têm um custo de oportunidade, portanto, de 5 cocos, significa aqui, ó, que cada peixe tem um custo de oportunidade de 5 dividido por 10, 0,5 cocos. Então, um peixe tem um custo de oportunidade de metade de um coco. Então, esse é o custo de oportunidade na economia. E, mais uma vez, há livros que vão usar, por exemplo, o exemplo de comida e armas. Então, numa guerra, a economia tem que escolher produzir mais armas ou mais comida. E aí, esse dilema vai revelando que se eu produzo mais armas, eu tenho um custo de oportunidade em comidas. E esse custo de oportunidade de comidas tem um preço para a sociedade. Ou vice-versa. Se eu produzir mais comida, eu vou ter um custo em armamento. E aí eu posso perder a guerra. Mas se eu produzo menos comida, meus soldados podem passar fome. Então isso revela o dilema que as economias têm em torno, portanto, da decisão de como alocar melhor os recursos produtivos. Podemos explicar agora o formato abaloado da fronteira das possibilidades de produção que vimos na figura 2.1. Esse formato reflete um pressuposto sobre como os custos de oportunidade mudam quando se altera a composição do produto. Então, a forma abaloada da curva revela justamente o custo de oportunidade, aquilo que eu tenho que abrir mão. Então, ao optar fazer algo, eu abro mão de fazer uma outra coisa. Então, se eu faço algo, se eu vou optar por mais produção de coco, colheita de coco, coleta de coco, eu vou abrir mão de ter peixes. Então, por isso que essa curva é abaloada, porque ela reflete justamente essa troca que é respondida pelo custo de oportunidade. Ok? Pois bem. A figura 2.2, que está aqui abaixo, daqui a pouco a gente vê ela, mostra a mesma fronteira das possibilidades de produção que a figura 2.1. As setas na figura 2.2 ilustram o fato de que, com esta fronteira de possibilidade de produção abaloada, Tom se defronta com um custo de oportunidade crescente. Então, quanto mais peixes ele pesca, tanto mais coco ele tem de sacrificar para cada peixe adicional que pesca e vice-versa. Então, como os recursos são limitados, ele não tem recursos para produzir muito peixe e muito coco lá, como o ponto D, que era um ponto não factível, impossível, porque não há recursos para tal. O que acontece? Ele tem que, para que ele possa coletar mais coco, ele tem que sacrificar peixes, ou para coletar mais peixes, ele tem que sacrificar cocos. E aí é isso que a gente vai ver de uma outra maneira, a questão do custo de oportunidade crescente. Então, o custo de oportunidade crescente vai revelar justamente que para ele coletar mais peixes, ele vai ter que abrir mão de mais coco. Ele vai ter cada vez menos coco. Então, há um custo pela escolha. Por exemplo, para passar de produzir 0 peixes para produzir 20 peixes, ele tem de abdicar de 5 cocos. Isto é, o custo de oportunidade daqueles 20 peixes são, portanto, 5 cocos. Mas para aumentar a sua produção de peixes para 40, que seria o máximo, isto é, produzir um adicional de 20 peixes, ele tem de sacrificar mais 25 cocos, um custo de oportunidade muito mais alto, ok? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Agora, vamos ver aqui a figura. Então, o que tem a figura? Então, o formato abaloado da fronteira das possibilidades de produção reflete, portanto, o custo de oportunidade crescente. Tanto essa figura 2.2 como a figura 2.1, para aí o vídeo, anota no seu caderno, numa folha de papel, para que você possa fixar este tipo de gráfico. Então, o formato abaloado da fronteira das possibilidades de produção reflete, portanto, o custo de oportunidade crescente. Neste exemplo, veja, para produzir os primeiros 20 peixes, Tom precisa sacrificar
5 cocos. Então veja, se ele tá aqui, ó, ele só coleta cocos, então ele coleta 30 cocos. Se ele quer agora começar a pescar peixes e ele já quer pescar 20 peixes, veja que ele vai coletar 20 peixes e só vai conseguir coletar 25 cocos. Então ele abriu mão de 5 cocos. Então eu vou coletar 20 peixes, abrir mão de 5 cocos. Se eu vou produzir, então isso implica abdicar de 5 cocos. Mas se eu quero sair de 20 peixes e produzir 40 peixes, eu vou ter que abrir mão, portanto, de 25 cocos, porque eu vou sair de 20 peixes para 40 peixes e vou sair de 25 cocos para 0 cocos. Então, vou ter que abdicar de mais. Então, neste exemplo, para produzir os primeiros 20 peixes, Tom precisa sacrificar só 5 cocos. Mas para produzir mais 20 peixes adicionais, ele vai precisar abrir mão de toda a sua produção de coco, sua colheita de coco, vai ter que abrir mão de 25. Portanto, o custo de oportunidade é crescente. Para ele produzir mais ou pescar mais peixes, ele vai gastar mais tempo, mais recurso, ele vai ter que abrir mão de toda a sua colheita de cocos. Então, veja como o custo de oportunidade é crescente. E aí, claro, o agente econômico ou a economia precisa tomar essa difícil decisão de como vai operar diante destes custos de oportunidade que são cada vez mais crescentes, ok? Então vamos continuar aqui no texto, na análise dos autores. Os economistas acreditam que os custos de oportunidade normalmente eles são crescentes. O motivo é que, quando é produzida apenas uma pequena quantidade de um bem, a economia ela pode usar recursos particularmente adequados para essa produção. Como eu falei lá, o fato de que, se você tem numa economia recursos ociosos, o resultado é que é tranquilo você aumentar a quantidade da sua produção. Então, como foi dito aqui, se você tem uma pequena quantidade de um bem, a economia ela pode usar esses recursos sem nenhum problema. Por exemplo, se uma economia cultiva apenas uma pequena quantidade de milho, este pode ser plantado em lugares em que o solo e o clima são perfeitos para plantar milho, e que são menos adequados para plantar qualquer outra coisa, como por exemplo o trigo. Assim, plantar milho implica sacrificar apenas uma pequena quantidade de produção potencial de trigo. Agora veja, se a economia ela cultiva uma grande quantidade de milho, passa a usar terra que não é tão boa para milho e que teria sido mais adequada para trigo. Aí começa a questão do custo de oportunidade, ou seja, você passa a demandar uma grande quantidade de recursos que seriam mais adequados para outras aplicações, por exemplo. Desse modo, a produção adicional de milho envolverá um sacrifício muito maior em termos de produção de trigo. Então, à medida, claro, que essa economia vai produzindo cada vez mais, o resultado é que os custos de oportunidades vão ficando cada vez maiores. Finalmente, a fronteira das possibilidades de produção nos ajuda a compreender o que significa falar de crescimento econômico. Então, veja, apresentamos o conceito de crescimento econômico da introdução do livro. Também temos essa aula, se você achar importante, volte e passe a assistir também a introdução para relembrar aí algumas questões, introdutórias. Definindo como a capacidade crescente da economia de produzir bens e serviços. E aí, claro, aqui crescimento econômico é uma questão de aritmética. Então, é produzir mais bens e mais serviços. Como vimos, o crescimento econômico é uma das características fundamentais da economia real. Mas podemos realmente dizer que a economia cresceu? Afinal, embora a economia americana produza hoje muito mais coisas do que produzia há um século, há itens que agora se produzem muito menos, por exemplo, carruagens. Em outros termos, a produção de muitos itens de fato caiu. Então, claro que à medida que você tem a evolução, você tem produtos que a produção despenca ou desaparece, como aqui o caso de carruagem, deve ter produção de carruagem, mas numa quantidade ínfima, enfim, para aplicações muito específicas. Então, máquina de datilografar provavelmente tem uma produção hoje de 0, mas a produção de computadores explodiu.
Então, você tem produtos que realmente podem desaparecer, mas não por razões de falta de recurso, simplesmente por falta de demanda a recursos, digamos, tecnológicos ou produtos mais avançados e mais modernos, que fazem com que alguns itens de fato desapareçam. Como então podemos afirmar com segurança que a economia em seu conjunto cresceu? A resposta ilustrada na figura 2.3, que daqui a pouco a gente vê aqui, ó, crescimento econômico, é que o crescimento econômico significa, portanto, o quê? Uma expansão das possibilidades de produção da economia. Então, a economia pode produzir mais de tudo. E aí, aqui, está mais um conceito importante que a curva de possibilidade de produção nos traz. Então, veja, o conceito de crescimento, portanto, vamos voltar aqui. Então, lembrando, qualquer ponto sobre a curva de possibilidade de produção reflete o ponto eficiente, um limite de produção daquela economia. Crescimento econômico significa a possibilidade de você produzir mais, no caso aqui dessa economia, por exemplo, de cocos e de peixes. Então, por exemplo, se o Tom lá desenvolve uma técnica em que ele pesca mais rápido, ou ele coloca lá uma grande rede que captura os peixes de maneira quase que automática, ele está, portanto, gerando um crescimento econômico, que ele agora vai produzir mais peixes e vai poder coletar mais coco. Então, isso é o crescimento econômico. Então, o crescimento econômico é você expandir esta curva de possibilidade de produção. Então, a possibilidade máxima de produção é essa curva. O crescimento econômico, portanto, é você deslocar esta curva de possibilidade de produção para cima, permitindo, portanto, para cima e para a direita, permitindo, portanto, com que você possa, neste caso, produzir mais coco, mais peixe, no caso do nosso exemplo. Numa economia real, produzir cada vez mais. Por isso que esse é um problema. Por exemplo, a economia brasileira, quando a gente vê ela há décadas patinando, é que, consequentemente, a sua curva de possibilidade de produção não está sendo deslocada para se produzir cada vez mais bens em todos os níveis e em todos os sentidos. Por exemplo, se a produção de Tom está inicialmente no ponto A, 20 peixes, 25 cocos, o crescimento econômico significaria que ele poderia mover-se para o ponto E, produzir mais peixes e mais cocos, e está fora da fronteira original. Assim, em um modelo de fronteira de possibilidade de produção, o crescimento se mostra por um deslocamento da fronteira para fora. Então, aquilo que a gente falou. Então, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Então, tá aqui. Então, como é que eu poderia estar no ponto D e gerar um crescimento econômico? Se agora a minha fronteira de possibilidade de produção se deslocasse aqui, ficou ruim, se deslocasse para fora, para a direita, para cima. E aí você permite produzir mais peixes e mais coco. Então, você torna no crescimento econômico um ponto não factível, não viável, em um ponto viável. E isso acontece, sobretudo, no longo prazo. O que uma economia de fato produz depende das escolhas que as pessoas fazem. Depois de suas possibilidades de produção se expandirem, Tom poderá de fato optar por não produzir mais peixes e mais coco. Ele poderá decidir aumentar a produção de apenas um bem e pode escolher reduzir a produção de um só bem. Mas, mesmo que por alguma razão ele decida produzir menos coco e menos peixe do que antes, ainda assim, diremos que sua economia cresceu, porque ele poderá produzir, ele poderia ter produzido mais de tudo. A fronteira de possibilidade de produção, então, é um modelo muito simplificado de uma economia, mas que nos dá lições importantes sobre a economia real. Fornece o primeiro sentido claro de um elemento chave da eficiência econômica. Então veja, o que é esse modelo ali? Volta o vídeo, observa o gráfico, anota, que é um primeiro modelo importante para que nos seus estudos de economia você tenha noção. Então qualquer economista minimamente razoável tem que conhecer
é desse pequeno modelo, que é um modelo introdutório, que é a curva de possibilidade de produção. Então, veja, aqui você viu, portanto, a eficiência da economia, então os pontos em que a economia pode encontrar eficiência, compreendeu o conceito de custo de oportunidade e entendeu o que é, de fato, portanto, na economia, o chamado crescimento econômico. Então, veja as várias possibilidades conceituais que você tem no modelo. Então, a curva de possibilidade de produção, a fronteira das possibilidades de produção, mostra o seguinte: a eficiência econômica, mostra o custo de oportunidade e mostra o que é o crescimento econômico em uma economia, a possibilidade de você produzir mais de todos os produtos, ok? Então esse foi o ponto de fronteira de possibilidade de produção. Então, se não ficou claro, volta o vídeo, retorna o vídeo aí, passa passo a passo para que fique claro esse conceito. Então, trade-offs, a fronteira das possibilidades de produção, ok? Então, são os gráficos que vão te ajudar aí. Agora, vamos ver aqui esse gráfico antes da gente ir para o próximo tópico, que foi a figura 2.3, 2-3, que mostra o crescimento econômico. Então, o crescimento econômico resulta, portanto, de um deslocamento da fronteira de possibilidade de produção para fora. Então, ela estava aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma marcação. Então, a curva de possibilidade de produção é porque esse livro está escaneado e está muito claro. Então, aqui tem uma curva. Então, o crescimento econômico resulta em um deslocamento da fronteira das possibilidades de produção para fora, porque as possibilidades de produção elas se expandiram. Então, a capacidade produtiva, portanto, a capacidade de produção da economia aumentou e ela desloca a fronteira de possibilidade de produção para cima e para a direita. A economia agora pode produzir mais de tudo. Por exemplo, se a produção estivesse inicialmente no ponto A, em que você tem, então, 20 peixes e 25 cocos, ela agora pode se mover para o ponto E, com 25 peixes, então maior a produção de peixes, e 30 cocos, portanto, maior produção de cocos. Então, isso é crescimento econômico, certo? Fica claro. E claro que quando a gente vê o oposto, por exemplo, um caso muito evidente próximo da gente, que é o caso da Venezuela, que perdeu muita capacidade de produção, a gente vê que se você tem uma grande crise econômica e que várias fábricas vão fechando, e, portanto, você começa a destruir a capacidade de produção da economia, na verdade, essa fronteira de possibilidade de produção, ela vai vindo para baixo. Então, aí eu vou produzir menos de todos os produtos dentro dessa economia. Então, tem um lado do crescimento, mas tem um lado também de uma recessão ou de uma depressão profunda que pode destruir capacidades